Graças e paz, irmãos. Aqueles que eu não cumprimentei ainda, bom dia. Que Deus nos abençoe nessa manhã, onde nós estamos voltando às atividades do culto matinal. Logo de início, irmãos, antes da gente meditar na palavra, eu quero convidar a igreja a nós orarmos pela Thaís. O Adrisson está com a Thaís agora lá na Unimed. A Thaís passou mal hoje pela manhã, está com dor de cabeça. Não é nada mais grave, tenho acompanhado, estou monitorando aí eles aí pelo WhatsApp, mas ela passou mal, ela está com muitas náuseas, tá? Então está para ser atendida lá na Unimed. Então nós vamos orar pela Thaís, pedindo que Deus abençoe, cuide dela. Por isso, diga de passagem, vocês estavam sofrendo com o pastor tocando baixo ali, né? Então assim vai, né? Tem umas notas lá que eu acho que eu nunca mais vou achar elas na vida. Né? Fazia tempo que eu não tocava ali. Vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus cuide da Thaís e do Adson ali, que Deus guie os médicos, que Deus abençoe e que ela possa estar restaurada. Cuide também do bebê, que continue tudo na paz e que eles tenham a tranquilidade na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós nos dobramos diante de Ti, intercedendo pela vida da Thaís, Senhor, do bebê, pedindo que o Senhor cuide dela, cuide da saúde dela, que o Senhor a restaure e que, pela graça do Senhor, ela logo possa estar em casa, continuando bem com a gravidez, que o Senhor dê paz a ela, ao Adrisson, use os médicos que ali estiverem, Deus, como ferramentas do Senhor, que nós possamos ter boas notícias logo mais acerca disso. Cuida, Senhor, é o que nós lhe clamamos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Também, irmãos, nós hoje vamos fazer uma ruptura na nossa série de Hebreus. Na verdade, nós vamos fazer um pequeno intervalo de ruptura na série de Hebreus. Hoje seria o capítulo 5, mas eu quero falar hoje um pouco sobre a alegria de estarmos na casa do Senhor, exatamente pela volta do culto matinal. Inclusive, é um sermão que eu já preguei aqui e eu gostaria de pregar ele novamente. Mas também, a semana que vem, nós vamos começar uma série rapidinha sobre o governo da igreja. E nós estamos aí às portas da eleição de oficiais. Ontem nós tivemos uma reunião muito abençoada do conselho, onde nós analisamos os candidatos que foram indicados pela igreja para concorrer ao presbiterato e ao diaconato. Irmãos, foi um tempo muito gostoso, foi um tempo de bênção, onde nós pudemos conhecer um pouco mais desses candidatos que foram indicados, tanto ao diaconato quanto ao presbiterato. E é importante também que a igreja tenha a plena noção do que nós vamos fazer. Então, hoje nós vamos falar sobre essa alegria de estar na casa do Senhor, vamos meditar no Salmo 122, mas a semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o governo da igreja, por que nós temos esse governo representativo como nós o temos, e onde nós encontramos isso nas Escrituras, qual é o modelo bíblico que nós temos seguido. Depois, na próxima semana, falaremos sobre a importância do ministério do presbítero, biblicamente falando, como nós devemos observar esse ministério na igreja e como nós devemos escolher presbíteros. Depois, subsequentemente, na terceira semana, falaremos do ministério do diácono, da diaconia na igreja, da importância de como ele foi instituído e de como nós devemos escolher diáconos e como os diáconos devem se portar na igreja do Senhor. Então nós vamos fazer uma pausa na série de Hebreus, porque nós estamos aí às portas de uma eleição de oficiais. Inclusive os nossos manuais pedem que a igreja seja instruída com respeito a isso, porque é uma obra muito importante, irmãos. Nós estaremos elegendo os líderes da igreja. Nós, de uma certa forma, estaremos manifestando a vontade do Senhor pelas nossas vidas. Nós não podemos fazer isso de maneira inadvertida. Nós vamos orar, nós vamos buscar orientação bíblica para que o façamos para a glória do Salvador Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 122. Nós já estudamos esse texto quando nós meditamos sobre os salmos de romagem, cânticos de romagem. É um salmo de Davi que retrata a alegria de Davi e do povo de Deus em poder estar na casa do Senhor. Hoje, pela graça do Senhor, nós estamos retornando ao nosso culto matinal. Vamos ter 2 cultos, um pela manhã
um ao final da tarde, exatamente para proporcionar aos irmãos um horário a mais para que você possa vir bendizer ao Senhor. Hoje, na realidade que nós temos da nossa igreja, nós temos, pela graça e misericórdia de Deus, um maior número. O diácono traz aqui para dentro. É um lugar especial, onde você pode estar tranquilo para louvar e bendizer a Deus. É um lugar onde você tira um tempo da sua semana para se ajuntar com os seus irmãos. E ali elevarem cânticos ao Senhor, e ali lerem a palavra do Senhor, como fizemos aqui no início do culto, Salmo 27, de maneira responsiva. Lemos as verdades das Escrituras e somos edificados. Então, embora esse templo não tenha o mesmo significado do templo de Jerusalém, esse é um lugar especial, onde nós nos ajuntamos para celebrar a Deus. E também essa celebração deve ser um momento muito alegre da nossa semana. Não pode nos ser custoso, não pode nos ser pesaroso vir à casa do Senhor no dia do Senhor para celebrar culto ao Senhor. Se isso for um peso para nós, nós já precisamos começar a repensar a nossa vida de adoração. Se no dia do Senhor nós colocamos várias outras atividades no lugar da adoração ao Senhor, nós precisamos repensar se de fato nós estamos servindo ao Senhor ou nós já não sucumbimos ao pecado. De maneira que as coisas visíveis da adoração já começam a ser também deixadas de lado. Eu particularmente digo que quando nós começamos a negligenciar a parte visível da nossa adoração, é porque a invisível já foi para o ralo faz tempo. Quando a gente desconsidera aquilo que é palpável, aquilo que é metrificável, a gente pode ver, a comunhão, o participar, é porque a adoração particular já sucumbiu há muito tempo. Então, trazendo esse texto para as nossas vidas nos dias de hoje, também para nós deveria ser uma grande alegria estar na casa do Senhor. E essa grande alegria, ela manifesta algumas verdades acerca de nós, acerca da nossa percepção para com o nosso Deus. E o que eu quero meditar com os irmãos é exatamente isso. O que essa alegria de estar na casa do Senhor revela sobre os nossos corações. Ela revelava algumas verdades sobre o coração do povo de Deus lá em Israel. E ela também revela algumas verdades acerca de mim e acerca de você. E a primeira dessas verdades é que ela revela gratidão. Se você veio aqui com alegria, se você levantou nessa manhã com satisfação, com prazer de poder vir à casa de Deus para celebrar ao Senhor, isso revela que você tem um coração grato. Grato por quê? Pela contemplação da bênção de poder estar na presença do Senhor. Olha o que nos diz os 2 primeiros versículos que nós lemos ali do Salmo 122. Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés pararam junto às portas de Jerusalém. E ele exclamou, ó Jerusalém. É mais ou menos como se você tivesse saído da sua casa feliz para vir na igreja. E quando você chegasse aqui, estacionasse seu carro, chegasse ali nos portões da igreja e falar, que bom que eu cheguei. Que bom que agora eu vou entrar nesse lugar e celebrar com os irmãos. Era isso que o salmista estava dizendo. Os pés dele pararam às portas, juntamente com aquela congregação que vinha adorar ao Senhor. E ele falou, ó, chegamos, eis o nosso destino, a adoração é o nosso destino. O salmista se lembra da alegria com a qual ele aceitou o convite para se reunir com os peregrinos de Deus. E veja bem, irmãos, esse convite não é feito pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, pelo irmão que te liga ou te manda um WhatsApp. Esse é um convite feito pelo próprio Deus, que estabeleceu um dia e nos chamou à adoração. De maneira que quando nós não nos disponibilizamos a vir adorar ao Senhor, não é da igreja só que nós estamos nos afastando. Oi. Você viu que é importante nessa daqui, né?
Ele vai arrumando lá, você vai ouvindo aí. Quando nós, no nosso coração, não manifestamos mais o desejo de estar na casa do Senhor, não é da igreja que a gente está se afastando, é do próprio Deus. Nós não estamos rejeitando o convite de um irmão, de um querido. Acho que foi desligado o PA aqui, Súlio. Por isso que está sem som, avisa ele que está. Senão ele está tentando dar som e o PA está desligado. Né? Não é da igreja, não é de um amigo, não é de um presbítero, não é de um irmão, não é do diácono. Você está rejeitando o chamado do próprio Deus para a sua vida. Você está dizendo, Deus não é tão importante para mim. Outras coisas que eu coloco no lugar de Deus são mais importantes para mim. É claro, irmão, nós não vamos cair em nenhum tipo de legalismo e não somos legalistas. Mas talvez a fuga do legalismo tem jogado muitos num liberalismo. Parece que para fugir de um pecado a gente cai em outro. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, nós estávamos no último ano do seminário, e eu fui fazer um trabalho, nós fomos fazer, eu e a Paty fizemos um trabalho de história. E nesse trabalho de história, como a igreja, que era a nossa igreja-mãe, a igreja de Astoga, estava fazendo 50 anos, nós escrevemos a história, tanto do presbiterianismo, a chegada do presbiterianismo no Brasil, a chegada do presbiterianismo no Paraná e a chegada do presbiterianismo ali em Astoga, e contamos um pouco da história da igreja. E à época, eu, seminarista, eu pedi autorização para os presbíteros e eles me deram acesso aos livros de ata da igreja, desde os primeiros livros. Ah, irmãos, que coisa linda ler aqueles livros. Mas tinha algumas questões que, para nós, ia descer meio assim, engasgando aqui, né? Eu li lá os presbíteros chamando irmãos no conselho, que no dia do Senhor, aqueles irmãos não tinham ido ao culto. Que no dia do Senhor, eles estavam jogando bola. E eles não matavam o culto porque eles estavam cansados, porque eles colocaram uma outra atividade no lugar que essa atividade não devia estar. Que era o dia do Senhor. Você pode falar, pastor, é radical demais. Nós estamos falando aí de 70 anos atrás. Podemos dizer que pudesse ser radical demais. Mas será que nós não pulamos para um radical de menos? Irmão, vou falar um negócio para você. Se tivesse uma lista de presença aqui, com 70% de presença para a gente ir para o céu, tem a gente que ia reprovar por falta. Eu lembro uma vez que eu conversei com o irmão, falou, rapaz, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Eu falei, pastor, eu estou direto. Todo mês eu estou lá, vinha 12 vezes no ano, irmão. São 52 domingos. Então perceba que a alegria de estar na casa do Senhor revela o quanto nós somos gratos e obedientes, o quanto nós estamos com o coração aberto a respondermos ao convite do Senhor. Agora os peregrinos paravam aos pés de Jerusalém e se alegravam, dizendo, ó, Jerusalém, cheguei aqui. Assim como Jerusalém representava o destino final dos peregrinos na sua adoração a Deus, o culto a Deus, perceba isso que eu quero te dizer, o culto a Deus é o destino e o objeto final da nossa vida. Tudo que nós fazemos deve ser em adoração. Mas aquele momento específico, quando nós nos congregamos com o povo de Deus, é o objetivo final. Você já deu uma lidinha no Apocalipse? Como vai ser o grande dia? Todos aqueles vestidos de branco sendo arrebanhados diante do Senhor, chamados à adoração, reconhecendo a santidade do eterno Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma adoração plena, de maneira que quando eu e você nos reunimos no culto santo aqui, terreno, nós estamos fazendo uma antecipação daquilo que acontecerá na glória eterna. A alegria de poder estar na casa do Senhor mostra que o culto público é apenas uma expressão do nosso culto particular. Mostra que, quando nós estamos aqui, é apenas uma manifestação externa de tudo aquilo que acontece aqui durante toda a semana. O ajuntamento na congregação é a manifestação da alegria de poder se unir ao grupo dos salvos do Senhor, aqueles que nós chamamos de irmãos, aqueles que foram comprados por preço. Davi revela esse prazer.
Lá no Salmo 16, versículo 3, ele diz que ele tinha prazer em estar com os santos de Deus. Será que o nosso prazer é estar com os nossos irmãos? Porque eu temo, irmãos, que talvez em algum momento nós tenhamos prazer em outras coisas que não seja o povo de Deus. Prazer de estar na chácara, prazer de estar no passeio, prazer de fazer uma visita, prazer de fazer uma viagem, prazer de andar de bicicleta, prazer louco, não sei como o povo encontra prazer isso. Acorda 5 horas da madrugada para andar 60 quilômetros de bicicleta. Jesus já morreu pelos meus pecados, não precisa de sacrifício mais não. Brincadeira, eu sei que tem muita gente que gosta de andar de bicicleta e é bom até que faça. Mas no dia do Senhor, você precisa ter prazer de estar na casa do Senhor. Se você não tem tido esse prazer, você precisa repensar a quantas anda a sua fé. A alegria de poder estar na casa do Senhor revela a nossa gratidão pela salvação, revela que nós reconhecemos a bondade de Deus e o prazer que nós temos de estar com os nossos irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a palavra de Davi. Mas a alegria de estar aqui revela outras questões para conosco. Revela o nosso compromisso com Deus. Porque tem muita gente que tem compromisso com tudo na vida. São ótimos funcionários, empregados, chefes, trabalham com afinco, ótimos estudantes. Mas na hora que o compromisso cai na área da fé, irmãos, o negócio é minguante. É triste. Olha o que nos diz ali o versículo 4. Para uma parte do versículo 4. Podemos até ler. Vou ler o 3 e o 4. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Perceba que ir a Jerusalém adorar ao Senhor não era uma trivialidade, não era uma casualidade, não era algo optativo, não era uma escolha que estava aberta, que ele podia fazer ou não podia fazer. O texto no versículo 4 diz, como convém. Era uma determinação. O ir à casa de Deus para adorar é algo conveniente a nós. Nós nos encontrarmos no domingo, na hora do culto, na feira, comendo pastel, não é conveniente. Embora seja gostoso comer pastel. Não é conveniente. O conveniente para o crente no domingo é ser encontrado na casa do Senhor. Pastor, o senhor é radical demais, sou eu não, irmãos. É que a gente às vezes não entendeu o compromisso que nós temos com o nosso Deus. E o que Ele requer de nós. E o que Ele nos deu gratuitamente. É o próprio Deus quem torna isso conveniente. Porque isso deve fazer parte da nossa identidade. Porque isso é útil, isso é importante. No Salmo 33, versículo 1, diz que aos retos fica bem louvar a Deus. É como se fosse uma roupa que nos veste perfeitamente, sabe? Aquela roupa feita de alfaiate. Uma vez eu fiz um terno de alfaiate. Eu temo em usar ele até hoje. Ele só não era autoajustável. Ele foi na medida de quando eu fiz, né? Hoje o terno não acompanhou o corpo. Mas eu lembro que quando eu fiz aqueles ajustes, eu não sei se você já fez um terno de alfaiate alguma vez em sua vida. Tive a oportunidade de ter 2 ternos de alfaiate. Um no meu casamento e outro depois, mais para frente, quando eu precisava de um terno. E me ofereceram. Irmãos, é uma coisa... Para começar, o trabalho é uma obra de arte. Ele mede você para cima, para baixo, para os lados, e estica. Eu ficava olhando assim, meu pensamento, isso vai dar errado. Na medida do avesso, você costurava e fica aqueles negócios tudo costuradinho, marcadinho, onde ia colocar a linha. E nas primeiras provas fica algo meio esquisito no corpo, sobra pano aqui, sobra pano ali, estica para lá. Mas ele vai ajustando. E no dia final, quando você vai buscar, você veste aquela roupa no seu corpo, você praticamente nem sente que ela está vestida. Ela não pega lugar nenhum. Ou não pegava em lugar nenhum, né? Era tudo justinho. Você mexia com o braço, o terno vinha certinho. A caída do ombro, você fazia assim, para trás, tal. E eu lembro que eu falei para o alfaiate, que falou, nossa, está perfeito.
Ele falou para mim assim, muita bondade, falou, mas era para estar. O objetivo é que tivesse assim perfeito. Ir à casa do Senhor, essa roupa que nos veste bem, é perfeito. É o ajuste de Deus perfeito para nós. Eles sentiam-se alegres por poder render graças ao Senhor. E faziam isso com gratidão, porque eles tinham um compromisso assumido com o Senhor. Lhes fazia bem. O termo original aqui, com respeito à conveniência de Israel estar na casa do Senhor, ele tem uma relação direta com o testemunho público. Ou seja, o crente, o cristão que se alegra em prestar culto a Deus, que se alegra em estar na casa de Deus, está prestando um bom testemunho público. É claro que com o tempo algumas marcas vão ficando para trás. Mas antigamente, se você encontrava um homem de terno e gravata durante a semana, você falava, ele é um executivo, trabalha alguma coisa. Mas se você encontrasse ele de terno e gravata no domingo, esse homem era o quê, irmãos? Crente. E por quê? Porque tinha-se a expectativa, a noção, o costume de oferecer o melhor para Deus. Dentre isso, a minha melhor postura, a minha melhor roupa. E eles envergavam uma grande Bíblia, geralmente de capa preta, com muito prazer, com muito orgulho. A gente tem uma dificuldade com a palavra orgulho, nem todo orgulho é pecaminoso. Com muito prazer, com muito orgulho, eles envergavam aquele livro preto nas suas mãos, iam para a casa do Senhor. Eram facilmente identificados como crentes. É claro que não estamos apegados a usos e costumes, né? Hoje temos a Bíblia por vários outros meios. Temos aqui nos meios eletrônicos. O problema é que, para além de deixarmos algumas marcas de usos e costumes, às vezes a gente deixou o costume de vir na casa do Senhor. A gente deixou o compromisso de lado. É quase assustador quando você encontra alguém no culto. Você vem no culto hoje? Maravilha. Que surpresa vê-lo aqui. Não deveria. Deveríamos ficar surpresos de nos encontrarmos em qualquer outro lugar no dia do Senhor, não na casa do Senhor. Não devia ser um objeto de espanto estarmos na casa do Senhor. Por quê? Isso faria parte do nosso testemunho. Isso demonstra o nosso compromisso. De forma que nós poderíamos dizer que um cristão que não vai à igreja ou não tem prazer de ir, está dando um mau testemunho. Quando você não vai no culto, fica em casa, e depois você requer que os seus filhos andem nos caminhos do Senhor, você está dando um mau testemunho. Você está pecando lá em aquilo que diz em Efésios, você está provocando seu filho à ira. Você está querendo que ele faça algo que você não faz. É por isso que muitas vezes os pais não têm autoridade sobre seus filhos. Porque eles não alcançaram um cabedal de testemunho cristão para falar com seus filhos. E aí ele precisa que o pastor fale, que o presbítero fale, que a igreja fale. Precisa que alguém fale em nome dele. Porque o seu próprio testemunho particular já não fala por si. Então a gente precisa pensar, irmãos, que essa alegria de estar na casa de Deus revela um compromisso testemunhal. Ali na casa do Senhor, o povo entregava suas ofertas, seus dízimos, oferecia sacrifício, cantava, ouvia a palavra, se alegrava na comunhão como nós fazemos hoje. Então essa alegria de estarmos aqui revela esse compromisso pactual que temos com Cristo. Ele nos salvou, nos comprou para si, Ele é o nosso Senhor. E não responder-lhe positivamente ao convite da adoração é um pecado que a gente precisa tratar. Terceiro lugar, a alegria de estar na casa do Senhor também revela o nosso desejo pelo bem dos nossos irmãos, a intercessão, orar uns pelos outros. Na verdade, deveria ser um sinal. Chegamos aqui, não encontramos o irmão. Será que o irmão está bem? Aconteceu alguma coisa com aquele irmão? Você tem notícia do irmão? Porque eu não vi ele na igreja. Era assim antigamente. Eu lembro desse tempo. Eu nem sou tão antigamente assim, né? A barba não representa exatamente a idade, tá? Eu falo que eu sou mais ou menos igual aqueles carros de prefeitura. Sou bom de ano, mas sou ruim de lata. A lataria está um pouco acabada, né? Mas não sou tão velho assim.
Mas eu lembro dos tempos que quando nós chegávamos na igreja e olhava, batia o olho, não encontrava um irmão, outro irmão, falando, o que aconteceu com o irmão? Porque ele não mata. Já ouviu isso? Aquele irmão não mata culto. Se ele não veio hoje, aconteceu alguma coisa muito séria com ele. Mas você percebeu como hoje a gente não pode dizer isso com tanta firmeza quanto nós diríamos no passado? Porque às vezes o lugar mais difícil de você encontrar o irmão é na igreja. Você encontra em qualquer lugar. Arroz de festa, sabe? A festa, o irmão está lá. Mas no culto, é fato raro. Talvez ele queira interpretar o texto na sua literalidade. Ah, pastor, mas ali era só 3 vezes que ele subiu. Era só na festa da Páscoa, dos tabernáculos. Então, eles não iam todo dia igual a gente vai. Mas nós também não vamos todo dia. Nós temos um dia específico para adorar o Senhor, dia que Ele mesmo determinou. Então, quando nós temos a alegria de estar na casa do Senhor, é a alegria de preocuparmos-nos também com os nossos irmãos, com a vida da igreja. Versículos 6 e 7 diz, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos teus palácios. Os que amam o povo de Deus, os que amam a igreja de Cristo, os que amam estar na casa de Deus, têm prazer nisso. Tem prazer em interceder pelos seus irmãos e querer o bem de cada um deles. Porque eles estão preocupados com o seu Senhor e com aqueles irmãos que o Senhor chamou. Perceba que Davi diz aqui, ou melhor, ele ora aqui pela paz de Jerusalém. A palavra paz, aqui o vocábulo hebraico para paz, é shalom. Só que shalom é muito mais do que a paz que nós temos conhecido nos nossos dias. Shalom é muito mais do que a ausência de guerras, a ausência de lutas, a ausência de problemas. Shalom é o desejo profundo do coração de felicidade e satisfação plena, de segurança em Deus, de bem-estar no Senhor, ainda que as coisas aqui do mundo estejam em derrocada. Shalom é satisfação, é descanso em Deus. É como se Davi estivesse dizendo, embora haja muitas lutas sobre o povo de Deus, que o coração deles seja guardado em paz no seu Deus. Paz essa manifestada, inclusive, na adoração do povo a Deus. Então, quando nós nos reunimos como povo de Deus, estamos aqui preocupados uns com os outros. Nós revelamos o nosso desejo pelo bem. Nós revelamos que nós temos um compromisso com o Deus da igreja e com a igreja desse Deus. A alegria de poder estar na casa do Senhor perpassa pela alegria de querer ver os irmãos abençoados, de querer se alegrar junto com os irmãos, de querer proporcionar o melhor que você tem para o povo de Deus, para os seus irmãos, de oferecer o que você tem de melhor, no seu conhecimento, no seu trabalho, nos seus dízimos, nas suas ofertas, no calor humano, no abraço, no apoio, no aconchego, numa oração, no serviço, na intercessão, na preocupação. Que haja paz no meio de Deus, no meio do povo de Deus. Paz é essa vinda do próprio Deus e manifestada nessa comunhão. Então, a nossa alegria de estarmos reunidos como povo de Deus manifesta o amor que nós temos uns pelos outros, o cuidado que nós temos uns pelos outros. Diga-se de passagem, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar quem? Os seus irmãos. É uma métrica que Deus estabeleceu para a nossa relação de amor com Ele. Nós podemos dizer só que amamos a Deus de fato se esse amor é manifestado aqui, no dia a dia, no olho, se chorarmos com aqueles que choram, se nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Você entende a importância do culto? De quanto nós aprendemos e da manifestação daquilo que de fato nós temos no nosso coração com respeito a Deus, com respeito àquilo que nós cremos?
Então, essa alegria de estar na casa do Senhor, ela revela a gratidão, o nosso compromisso e esse desejo pelo bem. E, por fim, revela o quanto nós vivemos em comunhão com Deus e com seu povo. Versículo 8 e 9 diz assim: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A alegria do salmista em poder estar na casa do Senhor revela a motivação que estava no seu coração. O amor. O amor a Deus, o amor ao povo de Deus. O amor deve ser a motivação central da vida cristã. O amor a Deus, o amor à igreja de Deus, o amor a Cristo, o amor aos irmãos. Será que nós temos manifestado esse amor? É o que Davi diz, por amor aos meus irmãos, por amor à casa do Senhor. Será que a gente tem amado a casa do Senhor? Para você ter uma ideia do quanto você tem amado a casa do Senhor, faz um catado de quantas palavras abençoadoras você tem dito acerca dos irmãos e da igreja, e de quantas críticas e reclamações você tem feito no mesmo sentido. Porque às vezes a gente fala que ama, mas da nossa boca só sai reclamação. Só sai crítica. Só sai acusações. Às vezes a gente ama, mas a gente tem um olhar ferino para com a igreja. Davi não era assim. E Davi conhecia os pecados do povo. Davi era um pecador e ele sabia quanto ele foi aceito pela graça. Em específico aqui, Davi direciona o seu amor a dois aspectos: aos irmãos e amigos e à casa do Senhor, a igreja. No caso aqui, a casa do Senhor, ele estava indo além da perspectiva de templo. É Jerusalém como um todo. O significado de Jerusalém. Aprove a Deus escolher Jerusalém como um marco da sua morada. Então a ideia dele era toda a cidade. Versículo 3 mostra isso. Jerusalém que está construída como cidade compacta. A ideia de cidade compacta aqui, ela tanto perpassava a questão da sua construção em si, dos seus blocos, da sua arquitetura, mas principalmente como sendo o lugar central que reunia o povo de Deus. O povo de Deus em todos os arredores tinha o desejo de estar reunido todo mundo naquele mesmo lugar, para adorar a Deus, de maneira que era chamado que o povo de Deus estava em Jerusalém, era o povo de Israel que adorava em Jerusalém. Então Jerusalém representa o ajuntamento, a comunhão dos servos de Deus. Então o amor do salmista era direcionado nessas duas áreas, por amor aos seus irmãos e amigos. Ou seja, esse salmo promovia um senso de comunidade entre o povo de Deus. Senso de comunidade que tem sido perdido nos nossos dias. Nós estamos vivendo muito individualismo. Já falei várias vezes aqui que às vezes nós estamos aqui como um grande grupo de irmãos, mas não adorando coletivamente. É como se fosse um grande grupo de indivíduos adorando cada um na sua coletividade, sem a manifestação da comunhão. A ideia do salmista é que, de fato, nós estivéssemos aqui juntos, experimentando da graça juntos, da bondade de Deus juntos. Em última análise, Jerusalém não consistia em tijolos e argamassa, mas em pessoas, em relacionamentos, em gente que se ama. Assim como, em última análise, a igreja não é o lugar, irmãos. A igreja não são essas paredes. A igreja não são os equipamentos, os instrumentos. A igreja é eu e você. O que vai para o céu naquele grande dia onde ouvir os alaridos das trombetas, não vai ser o prédio, não vai ser aquele arrancando os prédios. Assistiu Up? O velhinho lá sai. É um desenho lindo, viu, irmãos?
Eu só acho que ele é muito triste no começo, mas ele é um desenho lindo. Eu fui assistir o desenho cheio de alegria, chorei no começo do desenho. Falei, meu Deus, desenho mais deprê, né? Mas depois a gente deu um up, né? Não vai acontecer no dia da glória subir a igreja igual subiu a casa do seu Frederiksen. E ela vai até o lugar do céu e a casa é plantada lá no bairro do céu. Ou subir a igreja aqui, plantada naquela comunidade de igrejas. Quem vai para o céu sou eu e você. Aqui é só um lugar que a gente preparou, deu o nosso melhor, até em louvor a Deus. Mas a Jerusalém é representada pelos irmãos, é o povo amado de Deus na terra. Nós somos essa Jerusalém de Deus. O amor à casa do Senhor, quando ele usa esse termo, o termo refere-se diretamente ao edifício. É interessante isso. Jerusalém, amigos e irmãos, é o povo, mas a casa do Senhor é o edifício, que representa a presença de Deus no meio do seu povo. Isso é muito interessante, porque embora não tenhamos mais o conceito de templo, como era no Antigo Testamento, as pessoas ainda identificam as igrejas como sendo o quê? Casa de Deus. Às vezes eu estou no meu escritório aqui, ele tem aquele vidro refletivo. Então, quem está lá fora não vê aqui dentro, quem está aqui dentro vê lá fora. De vez em quando, agora, né, que está identificado como igreja, agora que tem uma cruz bem grande. Se bem que mesmo depois da cruz, antes da identificação, perguntaram se era uma creche, né? Agora ninguém pergunta mais. Mas às vezes passam algumas pessoas lá dentro, param, lá dentro, lá fora, param, olha o nome igreja, quando faz a igreja, se benze ali e tal. Isso é uma igreja. É a casa de Deus. Não importa se é presbiteriano. Eu nem gosto dos presbiterianos, mas aqui é a igreja. Tem uma cruz ali e tal. Há uma identificação natural como sendo o lugar de Deus. O mundo tem tentado destruir isso. Mas nós não podemos ser assim. Nós não somos o mundo. Nós somos chamados a amar o lugar da morada de Deus. O lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. É o amor à igreja em todos os aspectos. O cuidado com as dependências. O cuidado com os irmãos que aqui frequentam. O cuidado em poder proporcionar o melhor para você. Para que você possa adorar a Deus com alegria. Preocupando-se com você. Isso manifesta o amor a Deus. A igreja é, de certa forma, a representação da casa santa de Deus aqui na terra. É o lugar onde os tementes a Deus vão à procura da palavra de Deus. Onde eles vão ouvir a palavra de Deus e serem edificados na comunhão. A alegria de poder estar na casa do Senhor revela esse desejo pela comunhão com os irmãos. Desejo movido pelo amor do ajuntamento com os santos. O amor de estar junto com o povo de Deus na casa de Deus. Nós deveríamos fazer isso mais. Nós deveríamos nos ajuntar mais aqui e sair para comer juntos. E um na casa do outro, fazer um ajuntamento santo. Passar um tempo junto de comunhão. Não sermos tão individualizados. Que pode acontecer que nós nos chamemos de irmãos uns aos outros, mas nós nem nos conhecemos. A maioria de nós não sabe nem onde o outro mora. A exceção do pastor, uma grande parte não sabe onde o outro mora. A gente faz perguntas triviais. Tudo bem? Está tudo bem, mas você não quer saber se está tudo bem. É trivial. Se a pessoa começar a contar da vida dela, você fala, ai meu Deus, e agora? Imagina você chega na porta, irmão, está tudo bem? Eu falo, não, está tudo bem não, deixa eu falar um negócio com você. E começa a contar da vida, você fala, meu Deus, o almoço. Você não queria saber se estava bem. Era uma trivialidade. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós vamos perdendo o prazer da comunhão. A gente começa a desconsiderar não apenas a casa de Deus, o dia de adorar ao Senhor, mas nós começamos a desconsiderar os irmãos, porque nós estamos individualizados. Quando Davi fala dessa comunhão, do amor de estar em Jerusalém, de estar na casa de Deus,
Ele manifesta esse desejo de estar junto com o seu povo. Como é bom, irmãos, nós podemos nos reunir aqui na casa do Senhor. Hoje, em especial, eu queria pregar sobre o Salmo 122. Exatamente porque, como nós estamos inaugurando 2 horários, o meu desejo é que nós, como povo de Deus, enchamos esse lugar nos 2 horários. Não é por causa do culto em si, é por causa do Deus a quem é direcionado esse culto. Não é pelas canções que cantam, é porque elas cantam acerca desse Deus. Elas falam de quem Ele é. Esse prazer revela muito sobre nós e sobre o nosso caráter, sobre a nossa devoção e até mesmo sobre a nossa fé. É um prenúncio da nossa chegada em Jerusalém Celestial, onde nós vamos nos reunir eternamente com o Senhor. Para a gente terminar, quero fazer algumas perguntas rápidas para você. Será que nós temos considerado o privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor? Ou será que a gente tem desconsiderado isso? Eu já vi muita gente que se tornou o melhor crente do mundo na hora da morte. Ah, pastor, se Deus me tirar daqui... Tinha uns que eu ficava até com medo. Deus tirar de lá. Papai, vou ter que ficar com a igreja aberta 24 horas com esse irmão lá, porque do jeito que ele está sendo aqui. Tão logo sarou, sumiu. Será que nós temos considerado o privilégio que temos de estar aqui? Será que nós temos considerado a responsabilidade bíblica que nós temos de vir ao culto adorar o Senhor? É uma responsabilidade bíblica. O convite não é meu, não é dos presbíteros, não é dos diáconos, não é dos líderes, professores. Não, o convite é do Senhor. Será que nós temos entendido que isso é uma ordenança e não uma opção? Eu quero convidar você a reconsiderar a sua postura e a postura do seu coração para com o culto, para com o dia do Senhor. Quero convidar você a não permitir que as enganações desse mundo moderno te afaste da verdade bíblica. Nós fomos feitos para a adoração a Deus. Que nós nos lembremos que essa alegria, que você se lembre todo domingo, que a alegria que você tem de estar na casa do Senhor, ela vai manifestar algumas coisas sobre você. O quanto você é grato, o quanto você tem compromisso, o quanto você ama o povo de Deus e o Deus desse povo, e o quanto você ama a comunhão. Pensa nisso. E veja o quanto é importante você mudar a postura de vida para estar na casa do Salvador. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado que o Senhor nos deu esse horário para que nós pudéssemos também celebrar o Senhor. Obrigado pelo povo de Deus que aqui está. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos revela verdades profundas acerca de quem o Senhor é. Que nós vivamos por essas verdades. Que nós as coloquemos em prática. Que nós as usemos, Senhor, para perceber se porventura temos andado em pecado para com o Senhor, nos afastando da comunhão, desconsiderando o chamado que o Senhor nos faz à adoração. E que também essa mesma verdade console o nosso coração no privilégio de estarmos na comunhão uns com os outros, nos amando, nos servindo uns aos outros, nos edificando para a glória de Cristo. Que o Senhor abençoe o restante desse dia, que em todo o tempo nós celebremos ao Senhor, que aqueles irmãos que voltarão aqui à noite, que eles também tenham esse mesmo sentimento de celebrar ao Senhor pela sua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Guarda-nos sempre, hoje e todos os dias, em Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Pessoal do louvor.